Olá, começa agora o programa Vista-se de Você. E hoje nós recebemos em nosso estúdio a Ciane Bis, ela que é coach de emagrecimento. Bom dia, Ciane. Bom dia, Dani, tudo bem? Bom dia, pessoal. É um prazer tê-la aqui conosco hoje. Prazer é todo meu. E hoje nós vamos falar sobre mentoria de emagrecimento. A Ciane, ela é profissional, ela é coach de emagrecimento. E hoje ela vai estar aqui para compartilhar um pouco com vocês sobre a história dela e sobre também o trabalho dela. Então, damos início. Agora eu peço que você faça a sua apresentação pessoal. Bom, então, me chamo Ciane Bis, né? Moro aqui em Dois Vizinhos, tenho 30 anos, casada e mãe de uma menina de 10. E eu trabalho hoje com mentorias de emagrecimento, né? Tanto individual quanto em grupos, presencial e online, aqui em Dois Vizinhos e no Brasil todo, né? E online no Brasil todo. Também tenho uma loja, então trabalho aí no ramo do empreendedorismo, uma loja física, se chama Lara Vitória Modas. E há 2 anos eu estou trabalhando com um coach de relacionamento e emagrecimento. Mais para o emagrecimento, porque é uma área que sou mais procurada, né? Mas ambas as áreas eu trabalho. Muito bem, então vamos falar sobre a mentoria de emagrecimento. O que é essa mentoria e qual é o seu objetivo? A mentoria de emagrecimento, ela vem com um propósito um pouco diferente em relação ao emagrecimento. Ela vem para mudar o comportamento das mulheres em relação ao emagrecimento. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas buscam o emagrecimento, buscam, né, emagrecer, e trabalham ali a nutrição, né, trabalham o déficit calórico, mas não trabalham essa questão da mentalidade, né? Não trabalha a questão do comportamento. Então, eu vim com a mentoria para fazer isso, para fazer a mudança de comportamento em relação ao emagrecimento, para que seja algo duradouro, definitivo, né? O objetivo é mudar de dentro para fora, e não de fora para dentro. E como é que funcionam os processos? Por quais processos que a pessoa que tem interesse na sua mentoria ela vai passar para conseguir chegar ao objetivo final? A mentoria, ela tem mais ou menos 12 semanas. Tá? Então, a gente passa por 4 fases, a mentoria. Então, a primeira fase é uma preparação, onde a gente identifica os comportamentos, adequa eles, né, de uma maneira que ela possa colocar no dia a dia, que ela possa ir mudando o hábito devagar, para não ser drástico, para não ser algo restrito. E então, a primeira fase é essa preparação. A gente identifica os sabotadores, neutraliza eles. A segunda fase é a fase do emagrecimento, onde ela começa a perder mesmo peso, gordura, mudar a composição corporal. Aí vem uma terceira fase, que é onde a gente trabalha a manutenção do peso, para não acontecer o efeito sanfona, para voltar a engordar. Então, a gente trabalha a manutenção do peso. E, por fim, é uma fase onde a gente realmente muda a autoimagem. Porque quando você passa por um emagrecimento, você muda a casca, digamos assim, mas você mudou também a tua autoimagem. Você não é mais uma pessoa que pensa da mesma maneira, que tem as mesmas atitudes. E o nosso cérebro, ele nos sabota muito, porque a gente pode estar enxergando uma coisa, mas pensando que é outra ainda, né? Então, aí vem a quarta fase, onde a gente trabalha a autoimagem, a autoestima, né? Trabalha toda essa parte para ela se enxergar uma nova pessoa, uma pessoa magra. E o que a motivou a trabalhar com mentoria de emagrecimento? Então, há 6 anos atrás, eu passei por um divórcio, né? E aí eu já estava muito acima do meu peso quando eu passei por esse divórcio. Aí tive muitos problemas financeiros e muita coisa assim junto aconteceu. E eu morava em Goiânia, voltei para Dois Vizinhos, que eu sou daqui, né? Morei um tempo lá. Voltei, divorciada. E aí superei o divórcio, montei a loja. Foi algo assim bem... as pessoas chamou atenção, sabe? Nossa, como ela se ergueu. Aí... Eu tinha muito esse lado de trabalhar com os relacionamentos, porque daí me envolvi em outro relacionamento e é sucesso esse relacionamento. Aí inspira muitas pessoas. E aí as mulheres começaram a me procurar mais por conta da separação, do divórcio, da superação e tudo mais. Aí, nesse tempo, eu resolvi emagrecer. Que eu abri a loja, lá era só plus size. Só trabalhava com tamanhos do G para cima.
E aí, um dia eu precisava de uma calça e as minhas do guarda-roupa não estavam mais servindo. Eu fui na loja, na minha, e pensei, vou pegar o tamanho que eu tenho em casa e vou provar. E aí não serviu. Aí eu pensei, não, mas eu não vou provar um tamanho maior, né? Eu me recuso. Me recuso a provar um tamanho maior, mas não teve jeito. Tive que provar um tamanho maior. Nessa época, eu estava indo para o tamanho 48, mais ou menos. Eu tinha uns 94 quilos. E aí, uma cunhada minha começou a trabalhar com um coach de emagrecimento. Aí eu passei pelo processo de emagrecimento, emagreci meus 7 primeiros quilos ali em 30 dias. E aí voltei a usar um tamanho mais pequeno. Mas aí, sabe, faltava alguma coisa. Aí eu comecei a emagrecer. As meninas que já estavam me seguindo, né? Eu estava fazendo um trabalho legal no Instagram, de relacionamentos e tudo. Tá emagrecendo, o que você está fazendo, não sei o quê. Aí começou a inspirar o emagrecimento também. Aí eu decidi fazer o curso de coach, a formação em coach, né? Para poder também ajudar de uma forma mais profissional, mais certeira, né? E aí a ideia era trabalhar só com relacionamento, mas daí não teve jeito. Não teve jeito. Eu emagrecia e todo mundo queria emagrecer e todo mundo queria saber. Aí eu não queria trabalhar especificamente com o coach de emagrecimento, né? Eu queria algo diferenciado, que foi o que aconteceu comigo. Eu passei pelo processo de coach, mas ainda faltou alguma coisa, que é onde fui buscar a mudança de comportamento realmente. Aí por isso que eu criei essa mentoria. É um pouquinho diferente, mais voltado mesmo para comportamento e mentalidade. Isso que é o mais interessante. Então, você pegou todas as suas experiências, né? Você foi uma pessoa que passou realmente pelo processo. Então, você entende a dor da outra pessoa. Você consegue, além de ajudar o seu aluno, você inspira ele, né? Porque ele sabe que você também passou pelas mesmas situações que ele está passando agora. Na verdade, eu acho que a grande procura para o meu trabalho, assim, deu esse boom, sabe, cresceu realmente por ter vivido o processo e no meio do processo ter acontecido muita coisa, tipo, primeiro o divórcio, aí monta a loja, aí emagrece, então é uma vida de verdade, é a vida real de uma mulher, né? Então isso inspira bastante, aí não tem como elas não conseguirem, porque se eu conseguir, né, é o mesmo caminho que ela vai trilhar, então é bem legal assim de trabalhar. E como foi o seu processo de emagrecimento? O meu processo não foi assim difícil, porque o meu perfil é bem de executora. Então, se eu pego para fazer, eu faço. Não tenho tanta dificuldade, né? Mas assim, essa questão de mudar um comportamento que você tem instalado, principalmente o hábito de comer, né? Que a gente trabalha ali na comida fugas, né? Fugas de sentimentos, fugas de frustrações, alegria também, se está feliz come, se está triste come, né? Então a gente instala esse hábito, esse comportamento e é difícil mudar isso, sabe? Você entender que você não vai mais buscar lá no brigadeiro um aconchego, né? Que tem que ser, se está triste você tem que chorar, se está feliz você tem que rir. Então é você aprender a identificar os sentimentos e senti-los, porque as pessoas, né, normalmente, mas eu sofro de ansiedade. Então sofre a ansiedade, né? Porque se você for comer, ela vai ficar ali igual. É igual a dor no joelho. Você vai tomar um remédio, vai passar. Mas se você não for lá no médico investigar a causa, vai voltar, né? Depois E a comida era isso. Então, a maior dificuldade foi essa mesmo. Aprender a sentir o sentimento e ver o que está acontecendo, o que tem dentro de mim aqui, né? Por que eu estou passando por isso? Então, a maior dificuldade é mudar esse comportamento. Então, não é só um processo de emagrecimento simples, né? É uma descoberta de si mesma. Eu digo assim, na primeira sessão com todas as alunas, né? No primeiro dia, nos primeiros vídeos, eu já falo, é um autoconhecimento. É um autoconhecimento porque você tem que aprender como você vai lidar com você mesma. Quando a gente está acima do peso, a gente está acima do peso porque a gente passa o tempo todo comendo, né? A gente come mais do que a nossa necessidade. O nosso corpo, ele gasta toda a energia digerindo aquela comida. Então, você tem o dia ali ocupado, né? Teu cérebro fica pensando, trabalhando para digerir aquilo, teu corpo. Então, assim, você não tem tempo para entrar para dentro de si. E quando você começa um processo de emagrecimento, sobra tempo. Sobra tempo para investigar as causas, sabe? E muitas vezes você não sabe o que fazer com isso, porque é tudo muito novo, né?
Então, eu sempre falo que elas entram de uma maneira e saem de outra porque elas se conhecem ali, né? E tanto para lidar com outras pessoas, para lidar com as situações, os ambientes, sabe? É transformador, assim, é autoconhecimento mesmo. Qual foi a principal mudança que você percebeu em sua vida após o processo de emagrecimento? A principal mudança, com certeza, eu acho que foi liberdade, sabe? Liberdade não assim, poder usar as roupas que eu queria, claro, né? Isso é um sonho realizado, mas liberdade sabe, de dizer não, liberdade de poder estar numa situação que eu tenho controle, porque quando você está acima do peso, quando você é uma pessoa mais gorda, assim, é difícil de você controlar a situação. Primeiro porque você fica meio receosa, é difícil encontrar alguém que seja empoderada o suficiente para dominar aquela situação. No meu caso, eu não era essa pessoa, até fingia muito bem. Sempre fui muito alegre, né? Muito de contar piadas, assim. Então, assim, sempre tive muitos amigos, vida social e tal, mas no fundo eu não estava ali em liberdade, sabe? Então, sempre uma vergonha, sempre uma questãozinha assim. Então, a principal mudança foi isso, a liberdade mesmo, assim, de poder fazer as coisas sem medo, de poder tirar uma foto sem ficar cuidando lá do braço, esconde, tampa, sabe? E ficar diante da comida e poder falar, não, nesse momento eu não quero, eu estou satisfeita. E quando você está acima do peso, as pessoas não têm vergonha de te oferecer comida, sabe? É um relato bem comum, assim, que eu vejo. Todo mundo oferece tudo, sabe? Tipo, não sei o quê. E aí você tá ali naquele negócio que, tipo, como é que eu vou recusar? Se olha o meu tamanho, ela sabe que eu como, né? Então, aí agora eu tenho essa liberdade. Falo, não, eu tô satisfeita, não tô com fome, sabe? É liberdade. Foi o que eu conquistei. E é muito difícil mudar os hábitos alimentares? Não é difícil. Os hábitos alimentares não é difícil porque você vai comer de qualquer forma. Uma pessoa ela vai ter que ir no mercado, ela vai ter que ir comprar a comida dela, né? A questão é você olhar para o alimento de uma forma diferente, sem o preconceito de comer um brócolis e pensar, eu estou comendo brócolis porque eu estou de dieta. A dieta, o nome dieta, ele ficou muito banalizado, sabe? As pessoas desromantizaram o negócio. A dieta é um estilo de vida, né? É o que você começa, tem data para começar, mas não tem para terminar. Então, é para sempre. E as pessoas acham que dieta é um regime, que tem data para começar e data para terminar. E aí não olham para o alimento de uma forma que, nossa, eu vou ter que comer você para o resto da minha vida. Então, você vai ter que fazer parte de mim, né, da minha vida. A dificuldade maior é essa, é enxergar o alimento não como se você tivesse de regime, como se aquele alimento fosse parte da tua vida, do teu estilo, sabe? Porque as pessoas estão em dietas a vida toda. Umas estão numas dietas mais bonitinhas, outras estão numas dietas mais feinhas, digamos assim, né? Mas todo mundo está de dieta. E quem pode passar pelo processo de mentoria? Há alguma restrição? Por exemplo, a questão de crianças podem passar também ou não? Crianças, assim, eu particularmente não atendo. Acho que crianças têm que ter um acompanhamento nutricional, médico, né? E depende muito, como a gente trabalha com o fator comportamental, vai depender muito do comportamento dos pais, nesse caso, né? Porque não é a criança que cozinha, não é a criança que tem acesso ao alimento, né? É os pais que dão acesso. Então, não. Mas mulheres, assim, de qualquer faixa etária, que não tenham comorbidades, assim, que precise de tratamento médico específico, né? Mas na mentoria a gente trata bastante coisas, assim. A gente busca entender a ansiedade, a gente busca entender o problema da autoestima. Então, assim, a não ser que seja casos mesmo que precise de um acompanhamento psiquiátrico, psicólogo ou médico. Mas daí a gente faz uma primeira sessão, né? Eu converso com a pessoa e aí a gente até indica, olha, você precisa então de um tratamento, né? Eu não vou conseguir acessar esse... Porque o coach, gente, a mentoria, ele é levar uma pessoa do estado que ela está para um objetivo, alcançar um objetivo. E, às vezes, o buraco é mais embaixo, né? Às vezes, precisa realmente um acompanhamento. Aí, essas pessoas, a gente até indica que faça
um tratamento separado, né? Então, você só atende o público feminino? Então, eu também atendo casais. Na mentoria individual, né, na mentoria presencial, o casal, marido e mulher que querem emagrecer junto, né, que vão fazer uma dieta junto e tal, aí eu consigo atender os dois. Uhum. E quais são as principais dificuldades relatadas pelas pessoas que passam pela sua mentoria? A maior dificuldade é o doce. Tipo, 98% das mulheres, a maior dificuldade é o doce. Mas, assim, eu acho que ainda é essa questão de entender que você vai começar uma mentoria, você vai começar qualquer processo de emagrecimento, você pode ir numa Nutri, você pode buscar qualquer tipo de programa de emagrecimento, mas iniciar o programa sabendo que, beleza, você iniciou no dia 3 de setembro, mas você não tem data para terminar. Tipo, é do dia 3 para o caixão, né? Você vai levar aquele novo estilo de vida com você. Isso ainda é difícil de fazer entender, sabe? Porque pensa assim, é 12 semanas, então já conta lá que dia que vai terminar para poder voltar a uma vida normal, sabe? Então, a maior dificuldade eu acho que ainda é essa. E as pessoas que têm aquele medo, eu vou passar pela mentoria, eu vou precisar passar fome. E aí, isso é um mito ou é uma verdade? É um mito. O meu marido que fala que ele não consegue entender como que eu emagreci comendo hambúrguer, né? Que eu, no meu processo inteiro, eu continuei comendo as coisas que eu gosto, né? Não excluí da minha vida de forma nenhuma, mas sabendo fazer as exceções. Então, o manejo das exceções, o manejo das coisas que você gosta de comer, é isso que você tem que aprender. Quais são as abordagens dentro do seu método de emagrecimento para evitar o efeito sanfona? A manutenção de peso. No momento em que elas dão início ao processo, no momento em que elas... O primeiro acesso que elas têm comigo, o primeiro contato que elas têm comigo, uma das primeiras frases que eu falo para elas é: isso aqui tem data para começar, mas não tem data para terminar. Então, se você já tem uma data aí que você vai terminar esse processo, eu aconselho você ir para casa, né? Então, o primeiro assunto que eu abordo é a manutenção de peso. Perder peso é importante? É importante, né? Você precisa passar pelo emagrecimento. Mas mais importante que isso é a manutenção de peso. E a manutenção do peso, ela tem que ter um nível, ela tem que estar no mesmo nível da perca de peso. E as pessoas não entendem que vai ter que ter o mesmo esforço, no mesmo nível de esforço para manter o mesmo do emagrecer. Então, tão importante quanto emagrecer é fazer a manutenção, porque é a manutenção que vai evitar o efeito sanfona. Essa é a primeira abordagem que eu faço com elas. Então, tem aquele ditado que diz que o primeiro passo é sempre o mais difícil e é o mais importante. O que você tem a dizer para as pessoas que querem dar o primeiro passo, mas estão procrastinando esse momento? Eu acho que supervalorizaram isso do primeiro passo é o mais importante e é o mais difícil. O primeiro passo não é difícil. O primeiro passo é você chamar uma pessoa que te ajude no processo e falar: olha, eu quero marcar uma sessão. Esse é o primeiro passo. Mas os passos seguintes, sabe? O que vem um depois do outro. Então, sempre o que você der em seguida vai ser mais difícil. Não o primeiro. E sempre o que você der em seguida vai ser o mais importante. Porque o que você já deu, passou, sabe? Então, isso é... Eu sempre falo para as meninas, não fica pensando no que você fez ontem, porque ontem você já andou. Né? Então, o passo seguinte é mais difícil. Então, vamos jogar as energias todas ali. O mais importante é o que vem depois. E qual é a sensação que você sente quando você consegue ajudar as outras pessoas? Lá no final, que você vê realmente a pessoa conseguiu chegar no objetivo dela. Então, a primeira... Eu sempre falo, né, para as meninas, quando a gente chega no final, é que eu fico muito orgulhosa, né, porque é difícil você entrar num processo, numa mentoria, e você confiar 100% naquela pessoa, né? E eu falo sempre para elas, tem momentos na mentoria que elas vão me odiar, né? Tem essa mulher de novo. Tem momentos que elas vão me amar, né? E é difícil você... cada ser humano é ímpar, né? Então, o meu caminho é diferente do teu, é diferente do da minha aluna. Então, confiar, sabe, a pessoa se entregar ao processo
nesse lado, sabe, quando chega no final, eu penso, nossa, que orgulho, né? Que orgulho. E eu fico realizada, assim, de poder ter sido um pouquinho, porque, na verdade, eu sempre falo para as meninas, o mérito é todo delas, né? Porque é elas que dormem com o peso delas, né? Elas que estão lá no dia a dia delas e tem que fazer dizer os nãos, né, delas. Mas eu me sinto muito orgulhosa, assim, do meu trabalho e também da conquista delas. Então, vamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista. E agora eu deixo o microfone aberto para que você faça as suas considerações finais. Bom, minha consideração final é uma mensagem. Eu queria dizer para as mulheres, né, que não desistam do emagrecimento, que não desistam de conhecer essa pessoa que tem outra pessoa aí dentro, sabe? Todo mundo tem. Porque, às vezes, eu recebo muitas alunas que já passaram pelo emagrecimento, já estão desistidas, né, do emagrecimento, de fazer essa mudança. E a gente está tão habituado a ver casos de sucesso. Ah, fulano emagreceu 30, ciclano emagreceu 20. Aí você entra no Instagram, né, tem lá 50 casos de sucesso. Mas a cada um desses casos pode ter tido 1000 tentativas que não estão ali. Então, existe um caminho, existe uma história por trás de uma foto antes e depois. Então, quando você vê uma foto de antes e depois, um caso de sucesso desse, você tem que imaginar que atrás daquilo ali tem um caminho. Que a pessoa tem uma história, que ela pode ter tentado 1000 vezes. E aí ela conseguiu. Desistir não acelera o processo. E se eu conseguir, você também consegue. Então, para que as pessoas que estão nos assistindo, que querem entrar em contato com você, tanto sobre a sua loja, quanto o seu trabalho com mentoria, peço que você deixe aqui as informações de contato, o Instagram. Sim, o meu Instagram pessoal é @cianebis, pode entrar em contato comigo lá, a gente agenda uma sessão, conversa, vê qual é o objetivo. E tem também o endereço da loja, né? Eu faço os atendimentos presenciais lá, tem uma salinha de atendimento. É Rua do Comércio, número 877. Fica bem pertinho da Super Pet 4 Patas, no Centro-Norte. E o Instagram da loja é @LaraVitoriaModas. É só seguir lá e chamar que a gente conversa. Eu quero agradecer imensamente a Ciane por ter tirado um pouquinho do seu tempo, do seu dia, para vir aqui compartilhar conosco toda a sua experiência de vida e também a sua experiência profissional. Eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite e muito animada de estar aqui com você. Obrigada. Muito bem, muito obrigada. Este foi o programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. Desejo que tenham todos um excelente dia e até o próximo programa.